Senhora Presidenta, Senadora Ângela Portela, senhores senadores, Presidente José Sarney, presente aqui no plenário, a quem eu cumprimento, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhora Presidenta, eu poucas vezes venho a essa tribuna para falar de assuntos cujo interesse é exclusivo da minha cidade ou do meu estado. Mas, em decorrência de alguns fatos, eu venho à tribuna para primeiro cumprimentar os estudantes, a juventude da minha cidade de Manaus, pelo nível e pelo grau de mobilização. Jovens, estudantes secundaristas e estudantes universitários, senadora Lídice, no número de aproximadamente, segundo todos os jornais da cidade de Manaus, aproximadamente 4.000 estudantes foram às ruas da cidade ontem, numa manifestação pacífica, numa manifestação ordeira e numa manifestação preventiva. Pedir à Prefeitura de Manaus que não aumente o preço da passagem do transporte coletivo, senador Inácio Arruda. Está aqui as fotografias estampadas em todos os jornais. E eu fico feliz de ver manifestações, fotografias como essa, porque me recordo de alguns anos atrás, quando também, nos meus 17 anos de idade, ia às ruas não só protestar contra o aumento das passagens de ônibus, mas lutar pela democratização da educação, lutar por uma melhor qualidade do ensino, lutar pela democracia. E é assim que a sociedade, não só brasileira, mas a sociedade no mundo inteiro se movimenta. Então eu fico muito feliz de ver uma manifestação pacífica. Os estudantes saíram da Praça do Congresso, que fica bem no centro da cidade de Manaus. De lá foram até a frente do Sinetran, que é o sindicato do transporte coletivo da cidade de Manaus, e de lá se dirigiram até a Prefeitura Municipal de Manaus, que fica muito longe do centro da cidade, senhora Presidenta. Tudo isso a pé, numa manifestação, repito, ordeira, pacífica, bonita, como é bonito tudo aquilo que a juventude faz. E o objetivo, já relatei aqui o objetivo, é não permitir, é sensibilizar a administração municipal para que não aumente o valor da passagem de ônibus, cujo sindicato das empresas está solicitando para R$ 3,50 uma passagem que custa R$ 2,75, que já é muito cara, de acordo com os estudos da própria Câmara Municipal de Manaus, de acordo com a conclusão de várias CPIs que já foram instaladas na Câmara Municipal de Manaus. Mas, senhora Presidenta, diante disso eu fiquei impressionada e até preocupada, muito mais do que impressionada, quando eu li no site oficial da Prefeitura de Manaus, e veja, não é uma matéria de qualquer um blog, não, é uma matéria que está postada no site oficial da Prefeitura Municipal de Manaus. E diz o seguinte a matéria: aproximadamente 200 estudantes estiveram na frente da sede da Prefeitura de Manaus na tarde desta terça-feira, protestando contra um virtual aumento do preço da tarifa de ônibus na cidade. Os estudantes saíram do Terminal 1, da Constantino Neri, até a Avenida Brasil, em carros de som de centrais e a pé. Centrais aqui são as centrais sindicais, e a pé, para se juntarem a um grupo que já estava à frente à Prefeitura, e lá ficaram por aproximadamente 30 minutos. Com muitas bandeiras, prestem atenção, as senhoras e os senhores, com muitas bandeiras e camisetas de partidos políticos, centrais sindicais e juventudes partidárias, as lideranças do movimento se revezavam ao microfone. E aí sai citando aqui o senhor Ivan Evanovic, filiado ao PCdoB e candidato derrotado a vereador nas eleições do ano passado, puxava o movimento. Vejam bem, site oficial de uma prefeitura. O senhor Ivan Evanovic, que ele se refere aqui, é ex-presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, além de ter sido já presidente da União de Estudantes Secundaristas do Estado do Amazonas.
é ex-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E a prefeitura aqui critica o fato e diz, e aponta estudantes que têm filiações partidárias, como se fosse proibido, senador Clécio, nesse país ter filiação partidária. Assim, a juventude era tratada na época da ditadura militar, não agora, em tempos de democracia, senadora Lides. Qual é o crime? Um estudante vestir uma camisa de uma juventude organizada, seja ela ligado a que partido político for? Qual é o crime o estudante pedir apoio das centrais sindicais de trabalhadores para que as centrais emprestem os seus carros-sons para que eles possam organizar as suas manifestações? Nenhum crime há nisso, nenhum. Mas é isso, pessoas que pousaram a vida inteira ou pousam de democratas, colocam num site oficial da prefeitura matéria assim, como se estivesse acusando pessoas pela sua filiação partidária, ou se fosse proibido fazer manifestações. Nem comento o fato de que todos os jornais, e quando os jornais falam de 4.000 possível presença, é porque lá tinha muito mais do que 4.000 jovens. Devia ter aproximadamente de 5 a 8.000 jovens. Estão aqui as fotografias. A prefeitura coloca no seu site 200 jovens. 200 jovens, e ainda com bandeiras, com carros-som de centrais, como se isso fosse crime. Eu lamento muito a posição da Prefeitura Municipal de Manaus, senhora presidenta. Lamento muito a posição do atual prefeito de Manaus, que ao invés de mandar publicar matéria antidemocrática, de desrespeito à juventude da minha querida cidade, devia ter recebido os estudantes, para conversar com os estudantes, para ouvir os estudantes. Porque se hoje nós temos uma meia passagem de ônibus na cidade de Manaus, foi porque a gente conseguiu assim na rua. E eu, à época, era estudante também, senhora presidente. Apanhei muito da polícia. E Manaus foi a primeira cidade a adotar a meia passagem de ônibus. Então, diferente do que faz o titular da Prefeitura Municipal de Manaus, eu venho à tribuna, não só para cumprimentar a juventude da minha cidade, mas para dizer que, como vereadora, eu estou à disposição dos jovens, dos trabalhadores, para ajudar no que for preciso, nos seus movimentos organizados, ordeiros, pacíficos, para que assim, de forma organizada, sigam lutando a favor dos seus direitos.